Bom, bem, fala nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal para fazermos análise pós-jogo de Corinthians 1, Santos 1, pela 30ª rodada do Brasileirão 2023, né? Mais um ponto, um pontinho conquistado e que, né, dá para o Santos uma certa tranquilidade, né? Se a gente for pensar bem, né, primeiro falando dos jogos dessa rodada, o jogo entre o Vasco e o Goiás, que empatou em 1-1, ajudou o Santos, né, porque são dois times que estão disputando, brigando com o Santos diretamente na parte de baixo da tabela, nessa briga contra o rebaixamento. O Corinthians, no caso, é mais um deles, né? O Corinthians também, né, nessa briga contra o rebaixamento, né? Dentre ele, o Santos, o Vasco e o Goiás, o Corinthians está numa situação mais fácil, né? Menos complicada, né? E na questão do Santos, do Vasco e do Goiás, esse empate que teve entre o Vasco e o Goiás ajudaram o Santos, ajudou, no caso, o Santos, né? Se bem que, né, que com esse empate 1-1 entre o Corinthians e o Santos, né? Com esse empate, independente do que fosse acontecer no jogo entre Vasco e Goiás, o Santos já ficava fora da zona de rebaixamento de qualquer jeito, né? Mas o empate, né, foi o melhor dos cenários, porque independente do que fosse acontecer nesse jogo entre o Santos e o Corinthians, né, o empate entre o Vasco e o Goiás, independente do que fosse acontecer, o Santos ficaria fora da zona de rebaixamento de qualquer jeito, né, com esse jogo empatando, né? Mas falando do jogo do Santos com o Corinthians, né, a gente vê que o Santos foi oportunista. O Santos soube ser e conseguiu ser oportunista do melhor jeito para conseguir pelo menos um empate nesse jogo, para conseguir não perder e pelo menos empatar esse jogo. Porque se a gente for falar assim, né, sendo sincero e falar claramente, que se teve um time que mereceu ganhar esse jogo, esse time foi o Corinthians. A gente tem que falar a verdade e ser realista aqui. Se tem um time que mereceu ganhar esse jogo, esse time foi o Corinthians. Porque no momento todo do jogo, principalmente no primeiro tempo, quem tomou as rédeas da partida foi o Corinthians. Foi o Corinthians que foi para cima, foi o Corinthians que teve chances, foi o Corinthians que teve oportunidades, foi o Corinthians que chegou com perigo e muito perigo para conseguir ganhar esse jogo. E no caso do Santos ter conseguido pelo menos um empate, a gente tem que colocar isso na conta do João Paulo. Se teve algum responsável por esse empate, pelo Santos ter conseguido pelo menos empatar esse jogo, esse alguém foi o João Paulo por conta de todas as defesas que ele fez. Se não fosse o João Paulo, eu ia estar aqui agora, pé da vida, falando de uma derrota do Santos, de uma possível derrota do Santos. Se não fosse o João Paulo, o Santos poderia ter perdido esse jogo, poderia ter sido goleado, ter tido mais uma goleada vergonhosa. Se não fosse o João Paulo. Então, se a gente empatou esse jogo, a gente tem que agradecer muito o João Paulo por ter defendido todas as bolas que ele conseguiu defender. Porque se não fosse isso, não ia ter perdido. Mas não estou falando isso para reclamar. Eu estou falando isso para exaltar, né, a atuação que o João Paulo teve. Porque o Santos em si não conseguiu ir bem nesse jogo. O Santos foi mal. Mas o João Paulo estava lá para salvar o tempo todo para a gente não ter perdido esse jogo. Mas a gente tem que agradecer muito também o fato da gente ser oportunista, né? Porque assim, pouco me importa o Santos não ter merecido um empate, porque nenhum empate o Santos mereceria, pela falta de atuação dele, né? Então, assim, o Corinthians que mereceria a vitória, é claro, mas nem sempre no futebol a gente consegue aquilo que a gente merece. A gente pode jogar muito bem e perder. A gente pode jogar muito bem e ganhar. Claro que essa é a justiça. Mas tem injustiça, e essa injustiça teve ontem com o Corinthians. Mas pouco importa, pouco importa. O Santos, né, na situação que tá, pouco importa o que ele merece ou o que ele deixa de merecer. Por mais que ele não tenha merecido nem empatar esse jogo, o empate veio e não foi um resultado ruim. Foi um resultado assim, né?
dentro dos cenários, foi um bom resultado para a gente conseguir respirar cada vez mais nessa questão de briga contra a zona de rebaixamento e ficar fora dela por mais uma rodada. Mas, voltando a falar aqui, no futebol nem sempre a gente vai conseguir o que a gente merece. A gente pode jogar muito bem e perder. A gente pode jogar muito mal e ganhar, né? Se isso tivesse acontecido, se você ter jogado mal como jogou e ter ganhado, eu ia estar aqui falando um monte de coisa, né? Mas ia estar comemorando a vitória do Santos acima de tudo. Mas um empate eu não deixo de aceitar pela forma que o Santos jogou e também, né, por ser pelo menos mais um ponto, né, nessa questão de briga contra a zona de rebaixamento e ficar cada vez mais perto do número mágico 45 para já poder ficar de qualquer jeito livre, né, de perigo de ser rebaixado, né? Porque o número mágico são os 45 pontos, né? Mais um ponto para chegar perto dos 45 e o Santos fica cada vez mais perto, né, de ficar completamente livre de uma questão como essa, de uma situação como essa, né? Mas enfim, falando aqui, quem mereceu a vitória foi o Corinthians. O Corinthians que teve todas as rédeas da partida do começo até o fim. Se não fosse o João Paulo, o Santos poderia ter perdido esse jogo. Teria perdido esse jogo, né? Enfim, né? Mas o Santos conseguiu, nas poucas vezes que chegou, foi lá, né? E no pênalti empatou o jogo, né? Um pênalti muito polêmico e muito questionado, né? Dizendo se foi pênalti ou não, né? Entra nessa discussão aí. Se o pênalti realmente existiu ou não. Mas, sendo sincero, isso também pouco importa. Pouco importa, até porque também, de todas as vezes que o Santos foi injustiçado, isso não tá querendo dizer nada, né? Porque no jogo passado mesmo contra o Curitiba, aquele pênalti contra o Curitiba não existiu. Não existiu de jeito nenhum. Mas foi marcado. E esse pênalti que foi marcado contra o Curitiba poderia ter prejudicado muito o Santos. Muito. Não prejudicou. Mas poderia muito ter prejudicado o Santos. Então, o que é um pênalti polêmico desse? Independente de ter acontecido ou não, perto de todas as vezes que o Santos foi injustiçado. Então, essa questão eu nem vou entrar para discutir, né? O que a gente tem que se importar e considerar é que, de qualquer forma, o pênalti foi marcado, independente dele existir ou não, ele foi marcado, e o Santos marcou o gol para pelo menos conseguir empatar esse jogo. É isso, né? E consegue empatar esse jogo, né? Porque a gente sabe que não perder do Corinthians na Neoquímica Arena é um bom resultado. Empatar um clássico com o Corinthians na Neoquímica Arena não é dos piores cenários. Claro que o que a gente esperava era uma vitória. É claro, né? Uma vitória melhor ainda. Mas um empate não é das piores situações, né? Porque jogar com o Corinthians na Neoquímica Arena é difícil. Da mesma forma que é difícil pro Corinthians conseguir ganhar do Santos na Vila. Então, né, um empate fora de casa contra o Corinthians não é para reclamar. Não é para reclamar. Ainda mais pela forma que o Santos jogou. Porque o Santos não jogou mal. Quer dizer, o Santos jogou mal. O Santos jogou mal. O Santos não jogou bem. O Santos jogou mal. E a única coisa que o Santos fez foi se defender. O Santos simplesmente se defendeu e só se defendeu. E conseguiu ter a sorte de empatar, né? Num pênalti polêmico muito questionado. Enfim, é isso, né? Mas de qualquer jeito, né? Com esse empate, o Santos agora vai para 34 pontos, né? 2 pontos de distância para a zona de rebaixamento. Próximo jogo é contra o Flamengo, fora de casa também, mas também não vai ser no Maracanã, vai ser lá em Brasília, no Mané Garrincha, se eu não estiver enganado. Né? Mas de qualquer jeito, é um jogo complicado contra o Flamengo, vai ser um jogo complicado. Então, qualquer ponto que o Santos conseguir fazer nesse jogo vai ser bem-vindo. Depende de ser uma vitória, do Santos conseguir surpreender o Flamengo e vencer, né? Ou um empate também não é de reclamar. E qualquer ponto que o Santos fizer, se o Santos fizer ponto que a gente espera, se o Santos pontuar que a gente espera, qualquer ponto que vir
vai ser bem-vindo, ainda mais uma vitória. Estou falando isso pela questão, né, da situação que estão os dois times. O Flamengo, né, na parte de cima da tabela e o Santos brigando contra o rebaixamento, né? Mas enfim. Mas se o Santos conseguisse pelo menos se defender da forma que conseguiu se defender contra o Corinthians, o Santos pelo menos pode conseguir um empate contra o Flamengo de novo, assim como conseguiu contra o Corinthians, né? Porque o Santos não jogou bem contra o Corinthians, não jogou bem, mas pelo menos conseguiu se defender. Claro que todas as defesas são na conta do João Paulo, mas pelo menos o Santos teve uma defesa sólida nesse jogo para não ter perdido, e daí contou com a sorte de empatar. Foi isso que aconteceu, né? Mas enfim, o Santos tá jogando melhor agora, né? Tá jogando melhor, tá fazendo jogos melhores, né? Em comparação aos outros, está jogando muito melhor. Então, se o Santos continuar jogando bem da forma que jogou, tirando ontem, é claro, né? Porque ontem não jogou bem, mas enfim. E se conseguir pelo menos fazer um bom jogo contra o Flamengo e se defender da forma que conseguiu se defender contra o Corinthians, o Santos consegue pelo menos pontuar, consegue pelo menos um empate contra o Flamengo, o que não vai ser de jogar fora, né? E esse empate contra o Corinthians, claro que também não foi de se jogar fora, né? Pela situação que o Santos está, né? Pela dificuldade que é conseguir vencer o Corinthians na Neoquímica Arena, um empate já é bem-vindo, né? E nessa situação que está de fugir do rebaixamento, né? De ficar cada vez mais longe de um perigo como esse, o empate vem numa boa hora, sim, né? E também pela forma que o Santos jogou, porque o Santos poderia ter perdido esse jogo e só não perdeu por causa do João Paulo. É isso, né? Não vou falar mais nada aqui, mais nada eu vou falar, né? Enfim, o empate, né, veio de uma forma aceitável, né? A gente tem que considerar esse empate e olhar para ele com bons olhos, né? É isso, é isso. Enfim. É claro que o Santos empatou também, né? O gol que o João Paulo levou, ele não teve culpa no gol. Claro que não. O gol foi um gol contra do Jean Lucas, que ontem fez uma partida ruim. Ele que vem fazendo partidas boas, ele que vem fazendo bons jogos ontem, ele jogou mal. Assim como o Santos todo jogou mal, né? E daí o João Paulo não conseguiu defender essa bola contra do Jean Lucas. O Jean Lucas, na tentativa de tirar, mandou contra o próprio patrimônio. Não foi culpa do João Paulo isso, claro que não. Mas enfim, depois disso, o Santos continua levando pressão, continua, sofrendo, o Corinthians continua indo pra cima do Santos para conseguir ampliar o placar, mas numa jogada, numa das poucas jogadas que o Santos consegue chegar, tem um pênalti marcado a seu favor e empata o jogo. Enfim, é isso, né? Um resumo perfeito da partida foi esse. Não vou falar mais nada. O Santos continua na 16ª colocação, com 34 pontos. 2 de distância para a zona de rebaixamento. O primeiro time dentro da zona de rebaixamento é o Goiás, com 32. Né? É isso. Próximo jogo contra o Flamengo. Vamos ver o que acontece nesse jogo, mas esperamos que o resultado seja o melhor possível também, para a gente ficar cada vez mais longe, desse perigo de ser rebaixado. Enfim, é isso que eu tenho para dizer. Então, falar mais nada. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, espero que tenham gostado. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos. E também fala desse canal para todo santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos do canal. Não custa, é de graça, você não paga nada, então faz isso para me ajudar, para me dar aquela força, aquela moral que é sempre muito bem-vinda. E também me segue no Instagram, como eu sempre faço, deixo o link do meu Instagram aqui embaixo, na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos do Santos para vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.